Meu nome é Túlio Franco, eu sou professor na Universidade Federal Fluminense, onde desenvolvemos um curso para mais de 5.000 participantes atualmente, de especialização em micropolítica na gestão e no trabalho em saúde. E uma questão recorrente é a seguinte: afinal, o que é micropolítica? Ora, micropolítica nós entendemos como a atividade de cada um a partir do lugar social em que ele se encontra. Então, eu posso dizer que micropolítica ela está no cotidiano das práticas de saúde, na gestão, no cuidado em saúde, na atividade de comunidade, aonde um trabalhador e um gestor de saúde estabelecem relações, ele está numa atividade que nós vamos considerar, portanto, da micropolítica. Por quê? Porque essas atividades, elas são direcionadas por aquilo que é do interesse daquele que está na atividade de trabalho. Ou seja, aquilo que uma pessoa concebe como modelo assistencial para a saúde, naquilo que uma pessoa concebe como algo que é o cuidado, ou algo que é uma gestão na saúde satisfatória para ele, é o que ele vai praticar. Então, isso para nós é uma questão fundamental. Do ponto de vista da micropolítica, eu posso dizer, por exemplo, que uma unidade de saúde tem e pratica tantos modelos assistenciais quanto são os seus trabalhadores, porque do ponto de vista do funcionamento e da prática, o trabalhador vai estar operando na sua atividade cotidiana aquilo que ele tem nele próprio como algo que é satisfatório e adequado para a sua atividade de trabalho, seja na gestão ou seja no cuidado em saúde. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que essa atividade de cotidiano, ela se modifica à medida que as pessoas, elas se modificam com as experiências que ela tem. Então, por exemplo, um trabalhador que tem uma experiência no campo da gestão com determinado projeto ao qual ele está desenvolvendo, ou um outro trabalhador numa unidade de saúde, ou na comunidade, que tem uma experiência com o usuário muito singular e específica de cuidado qual ele está se desenvolvendo, essas experiências vão acrescentando algo, não só no seu conhecimento, mas na sua percepção do mundo do cuidado, do mundo do trabalho, do mundo da vida. Então, nós nos modificamos à medida que nos encontramos no campo da gestão e do cuidado com as muitas pessoas, muitos objetos, os muitos projetos com os quais nos relacionamos. Então, na medida em que nosso corpo vai se modulando e se modificando ao longo do tempo, o que nós chamamos de um processo de subjetivação, porque ele vai modificando o modo como significamos o mundo do cuidado, nós também modificamos as nossas práticas. Então, o campo da micropolítica é um campo muito dinâmico, eu diria assim. É um campo que está efervescente o tempo inteiro. É um campo que se modifica numa atividade molecular entre pessoas, coisas, redes, que o tempo inteiro, em relação, vão produzindo o campo da saúde, na gestão, no cuidado e no seu cotidiano. Agora, uma questão é importante. Há uma contraposição entre macropolítica e micropolítica? Eu diria que são diferentes, mas não são antagônicas. E, ao pensar o trabalho em saúde e a gestão em saúde do ponto de vista da micropolítica, nós não excluímos pensá-lo de um ponto de vista também da macropolítica. Por quê? Macropolítica e micropolítica estão juntas e convivem ao mesmo tempo. Por que isso? Porque para nós, macropolítica não significa grande e micropolítica não significa pequeno. Nós estamos pensando e olhando o funcionamento das instituições. Então, por exemplo, se eu digo que micropolítica é atividade cotidiana a partir do lugar social em que está, eu posso dizer, por exemplo, que no âmbito do Ministério da Saúde há uma micropolítica entre os gestores que ali estão, porque na sua atividade cotidiana ela é permeada pelo conhecimento, pelas relações que tem entre si, pelo modo singular como significa aquela atividade de gestão do Ministério da Saúde e pelos afetos que modificam essas pessoas o tempo inteiro. E por macropolítica nós vamos entender
as diretrizes, as normas, as regras, ou seja, aquilo que se define como a instituição, aquilo que é um instituído dentro da saúde. E, portanto, essas regras e normas, elas agem como linha de força, regulando a atividade dos grupos que compõem, vamos dizer assim, o campo da saúde na sua atividade cotidiana e de trabalho. Então, as regras e as normas que compõem a regulação do SUS, que compõem a regulação das categorias profissionais, que compõem as normas e diretrizes do Sistema Único de Saúde, regulam a atividade cotidiana de cada um. Então, são linhas de força da macropolítica operando no cotidiano, ou seja, operando no campo da micropolítica. Então, é o macro no micro, assim como nós falamos agora, a micropolítica no ambiente onde se definem essas mesmas regras, essas mesmas normas. Então, nós vamos compreender que a atividade de uma equipe de saúde, a atividade de gestão que se realiza numa determinada secretaria de saúde, no desenvolvimento dos projetos, no cotidiano dos processos de trabalho na saúde, nós vamos entender que há aí uma convivência entre uma intensa atividade na micropolítica que tem um forte protagonismo de cada trabalhador, e ao mesmo tempo essa intensa atividade onde o trabalhador tem um razoável governo sobre ela, ou seja, ele controla o seu próprio processo de trabalho nesse momento, ele sofre com um efeito das linhas de força da macropolítica, as normas e a regra, que de alguma forma regulam o seu processo de trabalho. Então, há uma permanente tensão nas equipes, uma permanente tensão na gestão da saúde, no aspecto que se refere entre esse espaço de liberdade que cada um tem e, eu diria assim, o espaço de regulação sobre a sua própria atividade. Como isso se dá? Eu vou dar um exemplo claro, que acontece todos os dias nas nossas redes de saúde. Vamos pensar uma unidade de urgência. E nessa unidade de urgência chega uma pessoa muito grave, que sofreu um infarto, um trauma. E qual é o procedimento adequado? O procedimento adequado é a equipe daquela unidade entrar em contato com o serviço de regulação. E a regulação, portanto, que tem o controle da disponibilidade de leitos na região, ela vai fazer e providenciar a transferência da pessoa para uma retaguarda de suporte de vida ou de leito. Muito bem. E numa situação em que a regulação não funciona, o que os trabalhadores fazem? O médico, o enfermeiro, ou quem estiver em condições de operar essa situação naquele momento? Eles produzem por si mesmo uma rede. Eles entram em contato com um conhecido seu em outro hospital, em outra unidade, e ali fazem uma conexão e fazem fluxo para aquele outro lugar, e essa rede que se constitui naquele exato momento para atender uma necessidade específica, ela é criada a partir do espaço de liberdade que esse trabalhador tem para atuar, para agir. Mas, no entanto, ele é cobrado pela regulação, ele tem um protocolo a ser seguido. Então, essa é uma situação que nós podemos verificar, onde se encontra um espaço de regulação da atividade de trabalho, ao mesmo tempo um espaço de liberdade, e nesse espaço de liberdade o trabalhador utiliza e ele é protagonista do cuidado, inventando, criando formas diferentes e novas de agir para atender uma determinada necessidade. Então, isso acontece em muitas situações, em milhares de situações, não só no campo do cuidado, mas também no campo da gestão. O trabalho em saúde, ele é em si um trabalho criativo. Ele exige criação e exige muita invenção. E o campo da micropolítica possibilita isso, mas entendendo que essa tensão entre a liberdade de atuar e a regulação sobre o trabalho, ela é inerente aos processos da saúde e não necessariamente negativa. Pode ser também uma tensão bastante produtiva. A outra questão é: que utilidade tem a micropolítica para a atividade cotidiana de um gestor e de um trabalhador? Ora, a micropolítica vai nos dar ferramentas para compreender
o cotidiano dos processos de trabalho na saúde. Ou seja, se eu entendo que o trabalho é a força propulsora desse sistema, ou seja, o trabalho é que conduz esse sistema, ele atua como força capaz de colocá-lo em funcionamento. Então, ter ferramentas para compreender bem esse processo de trabalho é fundamental. Não só para ter uma análise e, com essa análise, possibilitar intervenções, possibilitar pactuações para novos processos, mas principalmente porque a micropolítica vai dar ferramentas para exercer, além da análise, a autoanálise. E essa me parece a questão fundamental. Por quê? Nós só somos completos naquilo que fazemos quando nós conseguimos compreender os processos dos quais participamos, mas, sobretudo, a nossa implicação nesses processos. Isso é a questão fundamental. Como que eu, como sujeito do trabalho, estou atuando no cuidado à saúde, estou atuando na gestão à saúde. E compreender meu espaço, meu protagonismo, meus limites, minhas fortalezas nesse processo é fundamental. Só assim nós conseguimos ser plenos e produzir uma gestão e um cuidado na saúde que também seja pleno e consiga atender a qualidade que nós pretendemos. Uma coisa importante esclarecer, enfim, o que é a micropolítica no nosso curso? A micropolítica no nosso curso vai muito além de um conceito. A micropolítica no nosso curso é uma prática. E é uma prática porque nós entendemos as atividades no cotidiano, no trabalho em saúde, entendemos os conceitos da micropolítica, o que ela envolve de aspectos do conhecimento, das subjetividades implicadas nessa produção, que é a produção da saúde, seja na gestão ou no cuidado. Entendemos esse conjunto como algo que é parte de nós. Então, micropolítica são conceitos que nós só conseguimos operar quando eles são incorporados por nós. E o que é incorporar? É fazer parte do corpo. Quando eles nos habitam, é que nós conseguimos, portanto, compreender a nossa implicação, o nosso envolvimento, os aspectos todos que vão envolver a produção do cuidado, a produção da gestão e essa atividade riquíssima que é o cotidiano na saúde. E como nós trouxemos esse conceito como prática para o nosso curso? Diz respeito, portanto, à proposta pedagógica. Qual é a questão central na proposta pedagógica? É tomarmos a experiência de cada um, do seu trabalho cotidiano, como principal insumo da aprendizagem. Esse que é o eixo de toda a discussão didática e pedagógica, porque a partir daí, os conceitos teóricos, eles deixam de ser conceitos para agregar um conhecimento apenas, mas passam a ser conceitos em que o gestor e o aluno, ele utiliza como ferramentas para análise da sua própria experiência, para autoanálise das implicações e sobre-implicações que ele tem no curso das suas discussões. E quando o conceito se torna ferramenta, ele não só é do conhecimento, mas ele está no campo da prática, está no campo das possibilidades, inúmeras possibilidades que existem de exercer o trabalho criativo, o trabalho que cada um é capaz de inventar e só é capaz de criar quem o exerce em plena liberdade. Então, essas são as questões importantes. E é por isso que nós não fazemos opção por um modelo pedagógico específico, mas pegamos de todas as propostas pedagógicas aquilo que torna o aluno cada vez mais ativo no seu próprio conhecimento, aquilo que torna o aluno cada vez mais problematizador da sua própria prática, aquilo que faz com que ele estranhe o território em que ele está, estranhe o seu processo de trabalho, aquilo que faz com que ele possa, enfim, formular do seu modo próprio a forma de exercer o melhor possível o seu trabalho no cotidiano da saúde, na gestão, no cuidado e em relação de rede com outros trabalhadores e com o próprio usuário. Portanto, o que eu convido a cada um é que torne da micropolítica um conceito, mas um conceito que se torne rapidamente numa prática no seu cotidiano. Um bom curso para todos. Muito obrigado.